Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar aqui da reedição do primeiro volume da série Mateo pela Ala dos Livros. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Então, a série do Jean-Pierre Gibrat Mateo, ela iniciou a sua publicação aqui em Portugal pela Vitamina BD em 2009, com o lançamento deste mesmo álbum, que eu tenho aqui na sua edição original pela Vitamina BD. Depois a Vitamina BD ainda lançou o segundo volume, mas depois da Vitamina BD ter fechado, digamos, as portas e deixar de publicar, esta série ficou pendurada durante muitos anos, até que a Ala dos Livros reeditou, aliás, relançou a série com o lançamento do terceiro volume. Deixem-me confirmar aqui de que ano é que isto é, mas eu acho que isto é para aí 2020. Exatamente, março de 2020. A Ala dos Livros decide publicar, digamos, a continuação dos volumes da edição portuguesa, ou seja, a edição portuguesa tinha acabado no segundo volume, eles retomaram a publicação a partir do terceiro volume e até 2023 finalizaram a série publicando o sexto e último tomo. À medida que os volumes eram publicados, muitas pessoas pediam a reedição dos volumes anteriores, porque eles já estavam esgotados há bastante tempo, e a estratégia, digamos, do Ricardo e da Ala dos Livros era muito clara, que era primeiro finalizar a publicação da série e depois reeditar se justificasse os primeiros volumes. Por aquilo que eu percebo, a série tem uma boa saída e temos aqui então a tão aguardada reedição do primeiro volume. Eu acho que este volume é muito importante ser reeditado, porque o Mateo é daquelas séries que é preciso ler todos os volumes para entender. Não é daquele tipo de histórias em que nós lemos um volume aqui e depois lemos outro volume ali e conseguimos perceber a história. Não, é uma história em 6 partes, é preciso todos os volumes e então a Ala dos Livros reeditou aqui o primeiro volume. E eu fico mesmo muito contente porque o Mateo é uma série que vale mesmo muito a pena. E se vocês quiserem a opinião do primeiro e do segundo volume, eu já fiz aqui um vídeo antigo, provavelmente em 2020, a falar deste e do segundo volume, por isso se tiverem interesse pesquisem e vão encontrar a minha opinião sobre este volume. Mas aqui, qual é que é a minha ideia? É apresentar um pouco este primeiro volume, mostrar aqui a edição da Ala dos Livros e também fazer até uma pequena comparação com a edição da Vitamina BD. Por isso eu vou aproximar a câmera para que vocês possam ver aqui com maior detalhe esta edição da Ala dos Livros. Então, aproximando aqui a câmera, temos a comparação, digamos, dos álbuns do Mateo. Aqui à esquerda temos a edição original da Vitamina BD. À direita temos a nova edição da Ala dos Livros e nós podemos por si só já ver aqui algumas diferenças. Apesar da capa ela ser a mesma, a imagem da capa ser a mesma, podemos perceber que aqui há uma diferença no contorno do logotipo. Talvez vocês pelo vídeo não consigam perceber, mas este está sem contorno, este aqui tem um contorno a preto. Depois a própria tradução ela é diferente e isto aplica-se aqui na capa, mas aplica-se também ao interior do livro. E depois a edição da Ala dos Livros ela é mais limpa pelo facto de não possuir o logotipo no canto inferior direito. Depois, comparando aqui as lombadas, elas têm disposições diferentes. A da Ala dos Livros ela é, digamos, ela mantém a mesma orientação que os outros livros que publicou, ao contrário da orientação que a Vitamina BD colocou. Aqui a única questão é que parece-me que aqui houve um pequeno erro de impressão. Está aqui um bocadinho tremido o nome do autor, do Jean-Pierre Gibrat, mas fora isso, está aqui uma edição
muito interessante por parte da ala dos livros. Depois, como na capa a ala dos livros não colocou o logotipo, decidiu colocá-lo aqui na parte, digamos, de trás do livro, na contracapa, e a imagem ela mantém-se a mesma. Agora, o que é que eu vos posso dizer aqui relativamente ao livro propriamente dito? Vou abrir aqui, temos a ala dos livros, e depois temos aqui, digamos, a ficha técnica. Deixem-me ver se eu posso mostrar-vos aqui também uma página da vitamina B. E como vocês podem ver, há aqui diferenças digamos, no acabamento do livro, principalmente na parte da tradução, ela é diferente. Mas eu acho sinceramente que aqui a fonte utilizada na edição da ala dos livros ela é mais bonita do que esta edição do que esta fonte mais simples da vitamina B. E depois também, no que diz respeito à balonagem, ela parece-me ser praticamente a mesma. Com isto eu quero dizer o tamanho e a colocação dos balões, mas obviamente tem sempre a diferença da tradução e também da fonte utilizada. E mesmo, eu não sei se isto pode ser como é que eu ia dizer, um sinal do tempo, por isto de ser uma edição já deixem-me confirmar, uma edição antiga de 2009. Parece-me que aqui as cores elas estão um bocadinho mais saturadas do que aqui. Mas pronto, de uma forma geral são aqui estas as comparações entre as edições da vitamina B e da ala dos livros. E então, eu vou passar aqui a sinopse. Reconhecido pela elevada qualidade gráfica e narrativa, Mateo é uma série em 6 volumes que nos conta o destino singular de um homem. Empurrado pela força das circunstâncias da Guerra de 1914 à Segunda Guerra Mundial, passando pela Revolução Russa, a Frente Popular e a Guerra Civil Espanhola, Mateo participará de todas as guerras que incendiaram as primeiras décadas do século XX, atravessando tempos tumultuosos e paixões exaltadas. Na zona de Collier, tudo pertence aos de Brinague, as vinhas, as casas, as pessoas, o seu suor. Mateo e o seu amigo Pauline sabem-no, trabalham para eles. Quanto a Juliette, a namorada de Mateo, que a família de Brignac acolheu quando tinha apenas 3 anos de idade, é considerada por eles como um membro da família. Agosto de 1914. A Primeira Grande Guerra eclode. Filho de um anarquista espanhol, Mateo escapa à mobilização geral pelo facto de ser estrangeiro. Mas quando o seu amigo Pauline e os jovens da sua idade partem eufóricos para a frente de batalha, Mateo sente-se confusamente envergonhado por ter sido deixado para trás com as mulheres e os velhos. Paradoxalmente, e o que lhe é ainda mais insuportável, é o facto de nos encontros diários que mantém com Juliette, este a passar o tempo a falar-lhe das suas preocupações com Guilherme de Brignac, que está na Força Aérea. No momento em que, ferido pela indiferença de Juliette e atormentado pelo remorso por não estar na frente de batalha, Mateo decide finalmente incorporar-se e partir para as trincheiras. O seu amigo Pauline regressa definitivamente a casa. Esta é a sinopse então do primeiro volume de Mateo, que inicia a série. Falando aqui da ficha técnica do livro, e ele conta com 64 páginas, encadernação em capa dura e dimensões de 245 por 332 mm. E o PVP é de 24,90. Sem dúvida que é um livro que vale muito a pena reeditar, até porque a Ala dos Livros na altura fez uma grande decisão em dar continuidade à série a partir do terceiro volume. E na altura eles, se não estou em erro, eles finalizaram este volume, aliás, esta série,
ou no ano passado ou no ano anterior, mas deixem-me confirmar aqui quando é que saiu o último tomo. Onde é que está aqui a ficha técnica? Foi em 2023, diz aqui. O último volume saiu em 2023 e agora em 2025 e eles decidiram reeditar então o primeiro volume, que é um volume que já estava esgotado desde 2009, tal como eu disse, e que muita gente pedia. E este livro, tanto este como o segundo, eles não são fáceis de encontrar. Eu na altura comprei a minha cópia no LX porque também queria ler a série, digamos, desde o início e sem dúvida que é uma série que vale muito a pena. O traço do Jean-Pierre Gibrat é muito bom e depois, digamos, a jornada do Matteo é extremamente interessante. E qual é que é aqui também a importância desta reedição? É que o Matteo é diferente de uma série como o Black Sad, porque enquanto o Black Sad nós meio que podemos ler os livros por si só e não perdemos, digamos, o fio à meada. No caso do Matteo, nós estamos a falar de uma epopeia, de uma história, digamos, em 6 partes. Uma história em que há, digamos, a evolução do personagem, em que há personagens que voltam e que reaparecem, e é preciso ter esse contexto e é preciso acompanhar a história desde o início. E voltar digamos, disponibilizar este livro para os leitores portugueses é sem dúvida algo que era muito importante por parte da ala dos livros e fico muito contente que este primeiro volume esteja de volta às livrarias e certamente será um sucesso, porque quem leu os outros livros publicados pela Aula dos Livros certamente vai querer aqui conhecer o início da história. E agora vamos torcer para que o segundo volume possa sair o mais rapidamente possível para podermos ter a série integralmente publicada aqui pela Aula dos Livros. Está aqui apresentado o primeiro volume, a reedição do primeiro volume da série Matteo. Quero dar os meus parabéns à Aula dos Livros por reeditar este livro e recomendo a todos que se compraram os outros volumes, comprem também este porque vale bastante a pena. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham sobre esta nova edição do Matteo pela Aula dos Livros. Estão felizes com a reedição? Digam aí nos comentários também se já leram, se gostaram, se não gostaram. Não se esqueçam, obviamente, de passar nas redes sociais Facebook, Instagram e TikTok para ver mais imagens deste e de outros livros. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.